sejam todos bem-vindos a mais um vídeo desse canal, César Ramos da Extravox. Por que precisamos denunciar crimes contra a humanidade em tribunais penais internacionais? É uma pergunta que se faz, está aí na capa do vídeo, né? Vocês viram essa sombra aí, esse espectro maligno que está aí. Então, pessoal, no vídeo de ontem, nós falamos do Tribunal Penal Internacional e do Estatuto de Roma, que é aquele tratado, aquela lei que trata dos crimes contra a humanidade, tais como homicídios, extermínios, genocídios, escravidão, deportação, tortura, prisões com violações de normas de direitos fundamentais internacional, perseguições políticas, seja lá por motivos religiosos, étnicos, culturais ou gênero, segregação racial, o racismo e outros tantos atos desumanos que estão elencados no artigo 7º daquele tratado, que foi assinado pelo Brasil e mais 60, 70 países, né, uma coisa assim. Então daí, um seguidor fez uma pergunta aqui, muito importante, muito importante. Ele perguntou assim, tá, mas e daí? O que se pode fazer para denunciar esses abusos ao Tribunal Penal Internacional? Adianta denunciar? Qual é o resultado prático disso? Muito boa pergunta. E é isso que eu vou tentar explicar aqui, indicando os livros, indicando os filmes na descrição do canal, para que as pessoas vão abrindo os olhos e furando a bolha, né? Todos nós, qualquer pessoa, eu, você, nós podemos denunciar. O problema é que você vai gastar. Eu, por exemplo, não tenho dinheiro para pagar correios ou para ir lá na Europa, lá em Haia, levar um documento, uma prova. E as autoridades é que devem fazer isso. Elas têm obrigação de denunciar, mandar dossiês, livros, documentos, petições, requerimentos, cartas, denúncias à corte. Claro que tudo com provas. A corte exige prova, ou fotografias, documentos, laudos, vídeos, filmes, coisas que comprovem que está acontecendo esse fato. Como é o caso do Oswaldo Eustáquio, que quebraram as vértebras do cara lá, tem um laudo médico com radiografia, com prova, ele estava na prisão, sem crime, sem julgamento, e foi quebrado dentro da prisão. É responsabilidade objetiva do Estado. O cara estava segregado, como é que ele me aparece cadeira de roda? Então, alguns juristas e parlamentares aqui do Brasil já fizeram isso, como a Carla Zambelli, o senador Girão, um grupo de senadores que foram aos tribunais internacionais, advogados de réus aí, como o advogado do Daniel Silveira, esteve no exterior, levou, mas não adianta, aqui na América não resolve muito. Mas sempre é uma coisa estatística, como dizia aquele delegado. Não, se não servir para investigar, vai servir de estatística, e daí o governo vai mandar mais verba para nós aqui. É mais ou menos assim, pessoal. Mas isso está sendo feito. E sem falar nos vários jornalistas que vivem no exterior, pessoas exiladas, que estão todos os dias publicando matéria e denunciando esses fatos escabrosos perante a imprensa internacional, perante a opinião pública de outros países. Nós temos que furar essa bolha de qualquer jeito. E quem é que está fazendo isso? O jornalista Paulo Figueiredo faz, o Leandro Ruschel faz nos Estados Unidos, Rodrigo Constantino faz, Alan dos Santos faz também no canal dele, Oswaldo Eustáquio está fazendo, mesmo cadeira de roda, escondido, debaixo da cama ele faz, Kim Paim lá do outro lado do mundo, Karina Michelin e dezenas de jornalistas que estão espalhados pelo mundo aí. Eles estão fazendo a parte deles e nós temos que dar o maior apoio para essa gente. Como se vê, a solução terá que vir de fora para dentro, porque aqui no Brasil está tudo aparelhado. A imprensa aqui foi comprada, a imprensa é cúmplice, e eu vou citar agora em diante o exemplo do jornal O Estadão, que ontem simulou uma crítica ao regime autoritário que ele mesmo ajudou a colocar de pé aqui no Brasil. É preciso lembrar que o Estadão foi o primeiro veículo de circulação nacional aqui do Brasil a criar aquela lista negra de bolsonaristas que estavam fazendo fake news, não sei o quê, que deveriam ser proscritos, banidos das redes. E serviu de base, essa lista serviu de base para o Congresso Nacional da Esquerda aí, instalar aquela CPMI da fake news, com Alan dos Santos, que deu em nada, mas o material que eles conseguiram reunir ali foi passado integral para o Alexandre de Moraes, lá no STF, e daí já abriram aquele inquérito do fim do mundo ali, que depois o Alexandre de Moraes ficou de encarregado, onde eles aparecem os juízes lá como vítima, investigadores, julgadores, acusadores, tudo numa pessoa só. É o inquérito do fim do mundo, aquele inquérito que eu mostrei para vocês nesse livro aqui, o livro que a doutora Ludmila Lins Scrila ajudou a formatar, a fazer,
e que denuncia isso, esse inquérito de fake news e tantas outras barbaridades que a corte faz, rasgando a Constituição. Tá, meus amigos, mas então, esse inquérito do fim do mundo que eu falei aí, ele iniciou em 14 de março de 2019. Vai fazer, o ano que vem agora, vai fazer 5 anos já. É o inquérito 4781, que mais de 400 pessoas já foram alvo de procedimentos como quebra de sigilo bancário, busca e apreensão, censura aos perfis de internet, derrubada de canais, desmonetização, bloqueio de contas bancárias, cancelamento de passaporte e prisões de pessoas, num processo típico dos regimes autoritários, do tempo da antiga União Soviética, da Alemanha nazista, e na esmagadora maioria dos casos, são, entre aspas, crimes apenas de críticas contra o regime, crimes de opinião que na verdade não são nada. E fica claro que apenas um lado do aspecto político está sendo investigado, alvejado. Só a direita, só os conservadores, só os eleitores do Bolsonaro que são perseguidos. Eu não vejo ninguém que faz horrores, que mentem, fazem fake news, não dá nada. A esquerda está sempre livre para cometer os mesmos crimes, né? E levam os conservadores à prisão, denunciam, fazem denúncias falsas, fazem aqueles assassinatos de reputações 24 horas por dia, né? E por crimes de opinião, né? Perseguição por conta de crenças pessoais ou de ideologias, crime de opinião, e algo que o direito penal internacional trata corretamente como crime contra a humanidade. Crime contra a humanidade. Então, meus amigos, a investigação, acusação, julgamento e condenação de pessoas envolvidas direto ou indiretamente nesses atos do dia 8 de janeiro aí, segue o mesmo padrão dos inquéritos das fake news. Processo nas mãos de um único ministro do STF, que é relator, acusador, julgador e advogado de defesa do próprio governo, desrespeitando o direito constitucional, o juiz natural, o acesso às cortes revisoras para fazer um recurso, julgam pessoas sem foro privilegiado lá no STF, sem direito à apelação, e o direito de defesa é quase nulo, porque os defensores, né, os advogados, mal têm acesso integral aos autos do processo para poder formular a defesa técnica dos seus clientes. Para mim, fazer uma defesa técnica do cliente, eu tenho que saber do que ele está sendo acusado, para poder reunir provas, rebater ou contestar aquilo ali. Então, meus amigos, as decisões e punições são duríssimas, como a gente viu dos primeiros 4 aí, são apresentadas num prazo recorde, sem que não haja prática nenhuma ou a possibilidade da pessoa apelar. Não tem como. Ele já sai dali condenado para o regime fechado. Igualzinho fazem em Cuba. Em Cuba, quem quebrou uma vidraça fica 20 anos na prisão e sem direito a absolutamente nada. É assim que o descondenado prega todos os dias isso, e está acontecendo, e todo mundo fica com um olhar de paisagem, morrendo de medo, e ninguém fala nada. Então, pessoal, por isso que eu peço a todos que se inscrevam nesse canal. Obrigado a todos que se inscreveram ontem, já aumentou 3 ou 4 seguidores, e a gente vai aumentando a relevância, e eu vou passando os livros para vocês, os filmes, os vídeos, para as pessoas irem acordando. Então, pessoal, resumo da ópera. Não há nem sombra de dúvida, não há sombra de processo legal, não há ampla defesa, não há benefício de dúvida contra as pessoas acusadas. Tudo sobre o aplauso da militância de redação, dos blogs esquerdistas, petistas e de militantes de esquerda, incluindo aí o Estadão, com seus jornalistas, seus blogs, que envergonham a sua própria história de luta contra os regimes autoritários que ocorreram aqui no Brasil, como foi o caso da ditadura Vargas aí, em que os donos do jornal chegaram até a ser presos por acusação de ter criticado o governo ou por serem comunistas, sei lá. E agora o jornal Estadão, já em outros tempos, né, fazem uma tênue crítica, sim, para tentar manter aquela imagem de isenção, aquela imagem de imparcialidade, enganar o povo aí. Não cola, pessoal, não cola. O Estadão, junto com outros veículos de imprensa, aí tem a Folha, a Globo e todas elas, eles serão para sempre lembrados como figuras chaves na implementação de um regime totalitário no Brasil, sob o comando desse descondenado, que eles ajudaram a colocar no poder, tirar da cadeia e ajudaram a colocar aí no poder, a peso de dinheiro e de conflito de interesses que eles têm. Então eles têm interesse na causa. Pois quem sempre paga e dá dinheiro para a publicidade do governo é a esquerda, e a mídia se beneficia disso. Então por isso que nós estamos passando por isso.
Então, pessoal, indico para vocês esse livro aqui, ó, do Dr. Andrei Lobazensky, né? Ponerologia, os psicopatas no poder. Ele explica aqui nesse livro, isso é um estudo científico, que todos esses psicopatas aí, esses ditadores, eles são pessoas com problemas mentais seríssimos, eles não têm empatia, eles não são loucos, eles são psicopatas, que é outra categoria, que eles entram no poder e eles só querem se vingar, só querem serem ditadores e querem escravizar o povo, são autoritários, são bandidos. E agora entrou o narcotráfico junto. Então, pessoal, deixo esse livro aqui, vocês podem encontrar esse livro, até mesmo no Google, é só dar um Google ali, vocês vão achar em PDF gratuitamente para baixar, ou compram na livraria, não tem problema. E o filme que eu indico para vocês, peço a todos que vejam, é só pegar esse link aqui e colocar lá na barra do YouTube, que vocês já vão ingressar diretamente no filme. É um documentário chamado A Agenda, né? Que é sobre a implantação do comunismo aqui nas Américas, né? América do Norte e América do Sul. E aqui no Brasil, que é o país mais importante, maior e mais rico da América do Sul, e que está tomado pela esquerda. Tomado. Não sei o que vai ser de nós amanhã. Muito obrigado, pessoal. Se inscreva no canal, curta, compartilhe isso. Amanhã a gente volta.